Tem horas na vida em que tudo parece desmoronar. O coração cansado, a mente cheia de incertezas e os dias que antes tinham cor passam a parecer nublados, sem direção. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você esteja aí, nesse momento de silêncio, de angústia, pensando em desistir. Mas ouça essa verdade: Deus ainda está no controle da sua vida. Por mais escura que esteja a noite, Deus continua sendo o mesmo. O Deus que transforma caos em ordem, dor em testemunho, cinzas em beleza. Ele não te abandonou. Ele não virou as costas para você. Ele apenas está preparando algo novo, porque é isso que ele faz. Ele faz novas todas as coisas. A Bíblia diz, em Isaías 43:19, Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Talvez o que você vê agora seja só deserto, só solidão, só o reflexo das perdas. Mas o que Deus está preparando é um caminho onde ninguém vê saída. É renovo onde tudo parece seco. É recomeço onde só restaram ruínas. E talvez você não perceba ainda, mas a mão de Deus está agindo em silêncio nos bastidores da sua vida, restaurando pedacinhos que você achou que nunca mais voltariam a ser inteiros. Você não está esquecido. Você está sendo restaurado. E sabe, muitas vezes a gente acha que a restauração que a gente precisa é externa. Um emprego, um relacionamento, uma porta aberta. Mas Deus vai mais fundo. Ele quer restaurar o coração. Ele quer trazer paz para a alma cansada. Ele quer limpar as marcas que ninguém vê, mas que pesam todos os dias. Ele quer te mostrar que o que foi perdido, Ele pode devolver. E mais que isso, pode multiplicar. Em Joel 2:25, Deus diz, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Anos de dor, de escolhas erradas, de caminhos que não deram em nada. Tudo isso pode ser restaurado nas mãos de Deus. Porque o que Ele faz não é remendo, é novo, totalmente novo. Então, se você chegou até aqui se sentindo fraco, sem forças, cansado, desanimado, receba essa palavra como um bálsamo para a sua alma. Deus está renovando sua vida, não apenas por fora, mas por dentro também. A tristeza pode ter feito morada, o medo pode ter se instalado, mas Deus está soprando vida novamente sobre você. Se essa palavra está alcançando seu coração agora, escreva nos comentários: Deus está fazendo algo novo na minha vida. Declare isso com fé. Diga ao mundo espiritual que você ainda crê, que ainda espera, que ainda confia no Deus da restauração. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se essa mensagem falou com você, se tocou seu coração, então, já deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho. Porque todos os dias tem uma palavra vinda do céu para renovar sua esperança e fortalecer sua fé. Você já reparou como Deus trabalha em silêncio? Às vezes, a gente olha em volta e não vê sinal nenhum. As portas continuam fechadas, as respostas não vêm e o coração começa a se perguntar: será que Deus ainda está comigo? Mas é aí, exatamente aí, no silêncio mais profundo, que o céu está preparando algo maior do que você consegue imaginar. A verdade é que quando tudo parece parado, Deus está movendo as peças onde os nossos olhos não alcançam. Ele está organizando os detalhes, tratando o nosso interior, arrancando as raízes da dor, curando as áreas que a gente nem sabia que estavam feridas. É no tempo da espera que Ele planta o que vai florescer no tempo certo, porque o tempo dele é perfeito. Nem antes nem depois, é quando tudo estiver pronto, inclusive você. E é importante entender isso. A restauração de Deus não é superficial. Ele não vem só para resolver um problema pontual e ir embora. Não, Deus é Pai. Ele quer te transformar por completo. Ele quer devolver o brilho ao seu olhar, a leveza ao seu caminhar, a firmeza à sua fé.
Ele quer te levantar, não apenas com força, mas com propósito. Tem pessoas que estão vivendo de memórias do que já foram. Carregam o peso do passado, das perdas, das decepções, e por dentro sentem que não existe mais nada a ser construído. Mas Deus te diz hoje: eu ainda estou escrevendo sua história. E essa nova fase não será uma cópia do que já passou. Será algo que você nunca viveu antes. A palavra de Deus em Jeremias 29:11 nos lembra: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus não está te punindo, Ele está te preparando. Esse momento difícil não é o fim. É o terreno onde Ele vai plantar algo novo. E talvez você diga: mas eu não tenho forças nem para orar. Tudo bem. Deus entende o seu cansaço. Ele não exige perfeição, Ele deseja entrega. Se tudo o que você tem é um suspiro, um pensamento silencioso, um olhar para o alto com lágrimas nos olhos, Ele ouve e Ele responde. Porque o amor dEle por você não depende do seu desempenho, mas da graça dEle que é infinita. Hoje eu te convido a fazer uma escolha. Mesmo cansado, mesmo sem ver, mesmo sem entender, escolha crer, escolha descansar. Escolha entregar tudo nas mãos daquele que pode transformar o seu agora em um testemunho poderoso. Escreva nos comentários: Senhor, eu confio no teu tempo e na tua restauração. Que essa declaração ecoe como um clamor de fé diante de Deus. E se essa palavra falou ao seu coração, compartilha com alguém que também precisa ser lembrado que o fim da linha, nas mãos de Deus, é só o começo de um novo caminho. Tem um tipo de dor que ninguém vê, uma angústia silenciosa que você carrega por dentro, mas que o mundo ao seu redor não percebe. Você até sorri, diz que está tudo bem, mas por dentro está travando batalhas que parecem não ter fim. E é por você que Deus me trouxe aqui hoje. Porque Ele te vê, Ele te conhece, e Ele está dizendo: eu vou te restaurar por dentro. A maior obra que Deus quer fazer na sua vida não começa nas circunstâncias externas, começa no seu coração. Começa quando você para de lutar com as próprias forças e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Começa quando você se rende, quando você permite que o Espírito Santo entre nos lugares mais profundos da sua alma, aqueles que você nem consegue explicar, mas que estão gritando por cura. E a boa notícia é que Deus não te rejeita por estar ferido. Ele não te julga por estar cansado. Ele não se afasta porque você está fraco. Muito pelo contrário. É quando você está no chão, sem forças, que Ele se aproxima com mais ternura, com mais cuidado, com mais graça. Ele te levanta, Ele te limpa, Ele te restaura com amor. A palavra diz, em Salmo 147:3, Ele sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Não importa o quanto te machucaram, o quanto você se sente quebrado por dentro, Deus está curando agora. E essa cura é real, é profunda, é completa. Ele não vai deixar nenhum pedaço seu para trás. Ele vai refazer tudo, do jeito dele, no tempo dele. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber que aquilo que quase te destruiu, na verdade, te aproximou ainda mais do coração de Deus. Talvez você esteja em um daqueles momentos em que tudo parece calado. Deus parece distante. Os dias passam e nada muda. Mas escuta, silêncio não é ausência. Silêncio é cuidado. Silêncio é lapidação. É Deus te moldando em silêncio para te entregar algo maior do que você pediria se estivesse tudo indo bem. Não é o fim. Não é o fundo do poço. É o lugar onde a graça de Deus te encontra. É o lugar onde Ele recomeça com você. Onde Ele te dá um novo nome, uma nova história, um novo coração. Ele não quer apenas restaurar o que você perdeu. Ele quer fazer de você alguém novo.
Hoje, mais uma vez, Deus está batendo a porta do seu coração. E se você abrir, Ele vai entrar e transformar tudo de dentro para fora. Então agora, com toda a sinceridade do seu coração, diga: Senhor, eu me rendo. Eu preciso da tua restauração. E escreva isso nos comentários como um ato de fé. Senhor, eu me rendo. Restaura-me. Se essa palavra te tocou, se algo dentro de você foi alcançado pela presença de Deus agora, então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que você ama, porque Deus ainda está escrevendo uma história linda através da sua vida, e Ele começou agora. Sabe, tem momentos em que tudo dentro de nós grita por respostas, mas Deus quer nos ensinar a confiar, mesmo quando o céu está em silêncio. Porque a fé verdadeira nasce quando a gente aprende a descansar sem entender. Quando mesmo sem ver, a gente diz: eu sei que Deus está comigo. E é exatamente aí que a transformação começa. Deus está mais interessado na sua transformação do que na sua pressa. Ele não quer apenas te livrar da dor. Ele quer te tornar mais forte, mais maduro, mais próximo dele. E por isso, às vezes, Ele permite que a gente passe por vales profundos. Mas preste atenção, o vale nunca é o destino, o vale é só o caminho. O que Deus preparou para você está adiante, mas é no vale que Ele prepara o seu coração. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até a dor, até a espera, até aquilo que você não entende agora, está sendo usado por Deus para construir algo dentro de você. Nada é desperdiçado nas mãos do Pai. E talvez você diga: mas eu perdi tudo. Perdi tempo, perdi relacionamentos, perdi a alegria. E Deus te responde com ternura: eu posso restituir. E não só restituir, posso multiplicar. Ele é o Deus que transforma perdas em testemunhos. Lá em Jó 42:10, a palavra diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó e deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Esse mesmo Deus ainda está vivo, ainda está agindo, e Ele quer fazer o mesmo na sua vida. Você pode ter chegado até aqui pensando que o que viveu até agora foi tempo perdido. Mas o que você chama de fim, Deus chama de início. O que você chama de perda, Deus chama de espaço para algo novo. O que você chama de dor, Deus chama de tratamento. E o que você acha que não tem mais conserto, Deus chama de oportunidade para um milagre. Só que existe um passo fundamental. Você precisa deixar Deus tocar nas áreas escondidas, nos medos, nas culpas, nas frustrações que você carrega calado. Quando você entrega tudo, até aquilo que você tenta esquecer, Deus começa a curar o que você nem sabia que precisava ser curado. E quando essa cura começa, algo muda no seu olhar. Você passa a ter paz mesmo em meio à espera. Você já não precisa de certezas para descansar, porque sabe que está sendo guiado por alguém que te ama mais do que você consegue imaginar. Se essa palavra encontrou seu coração hoje, escreva nos comentários com fé: eu confio nos planos de Deus para a minha vida. Essa frase não é só um comentário, é uma declaração espiritual. É como dizer ao céu e ao inferno: eu não vou desistir, eu escolho confiar. E se você ainda não deixou seu like, não se esqueça de fazer isso agora. Se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que alimentam a sua fé e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Há uma coisa que o Espírito Santo quer te lembrar hoje: você não precisa carregar esse peso sozinho. Essa culpa que te persegue, esse medo que te paralisa, essa sensação de que nunca vai dar certo, isso não vem de Deus. Ele não te criou para viver preso ao passado, dominado pela ansiedade, esmagado pela culpa.
Ele te criou para viver em liberdade, em paz, em plenitude. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o convite, não é para os fortes, não é para os perfeitos, não é para os que têm tudo sob controle. É para os cansados, para os esgotados, para os que estão quase desistindo. É para você. E quando você aceita esse convite, quando se aproxima de Jesus com sinceridade, Ele não apenas alivia, Ele transforma, Ele renova, Ele fortalece, Ele pega os pedaços e faz tudo novo. Não importa o que aconteceu, quanto tempo se passou ou o quanto você acha que errou, o amor dele é maior do que tudo isso. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo atrás, tentando consertar o que não deu certo, tentando parecer forte quando, na verdade, tudo o que você queria era um colo? Deus conhece isso. Ele te vê tentando ser forte por fora, enquanto por dentro está em pedaços. E é exatamente aí, nesse ponto em que você acha que vai desmoronar, que ele se aproxima e diz, Filho, deixa eu cuidar de você. É tempo de descansar em Deus. Tempo de parar de lutar sozinho. Tempo de parar de viver na base do talvez, quem sabe, um dia. Deus quer te mostrar que esse dia chegou. Hoje pode ser o início de uma nova caminhada. Hoje pode ser o dia em que a sua alma começa a ser curada de verdade. E tudo começa com uma decisão. Entregar. Entrega o controle. Entrega a dor. Entrega os sonhos. Até mesmo aqueles que já morreram. Porque Deus é especialista em ressuscitar o que parecia perdido. Ele é o mesmo que chamou Lázaro para fora da sepultura depois de 4 dias. Ele é o mesmo que restaurou Pedro depois da negação. Ele é o mesmo que vai ao encontro de quem pensa que tudo acabou, só para provar que ainda tem um propósito. Não importa o quão escuro esteja o seu agora. A luz de Deus ainda pode te alcançar. A graça dele ainda pode te renovar. O amor dele ainda pode te reconstruir. E não é por merecimento, é por misericórdia, porque ele te ama, porque você é dele. E o que é dele, ele cuida até o fim. Então agora, se essa palavra está te alcançando, escreva nos comentários com fé. Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Que essa entrega seja a chave para uma restauração completa na sua vida. Porque quando a gente solta o controle, Deus assume o governo. E quando Ele assume, tudo muda. Se essa mensagem falou contigo, se tocou o teu coração, então deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir que Deus não desistiu. Ele ainda está aqui, ainda tem planos e ainda está dizendo, eu vou fazer tudo novo. Tem algo que a gente precisa entender de uma vez por todas. O silêncio de Deus não é rejeição. E eu sei, quando ele se cala, dói. A alma fica inquieta, a mente começa a questionar, o coração enfraquece. Você ora, clama, espera e nada acontece. Mas é exatamente nesse tipo de silêncio que Deus está trabalhando mais do que nunca. O silêncio de Deus é a preparação para algo maior. É o tempo onde Ele alinha o invisível, onde Ele trata o que está dentro de você, onde Ele prepara os bastidores da promessa. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Jó, é assim comigo, é assim com você. A diferença é que, enquanto você acha que tudo parou, o céu está em movimento por sua causa. Eclesiastes 3:11 diz, tudo fez formoso em seu tempo. Não no seu tempo, no dele. Porque o tempo de Deus não é cronológico, é espiritual. Deus não se move na sua ansiedade, Ele se move na sua entrega. E quando você entende isso, o coração para de correr, a alma sossega. Porque a certeza de que Ele está no controle é maior do que a dúvida do que ainda não aconteceu. Você pode não estar vendo nada mudar por fora, mas dentro de você, o Espírito Santo está restaurando o que o mundo não vê. Está te curando de coisas que ninguém percebe.
está refazendo áreas que nem você sabia que estavam danificadas. E tudo isso é parte do processo. A dor não é castigo, é construção. E talvez hoje tudo o que você tenha força para dizer é: Senhor, me ajuda a continuar. E sabe de uma coisa? Isso basta, porque Deus não espera palavras bonitas, Ele espera um coração sincero. Um coração que, mesmo machucado, ainda olha para cima e diz: eu não vou soltar a tua mão. Você não está à beira do fim, está à beira de um recomeço. Deus vai te levantar com mais maturidade, com mais fé, com mais intimidade. Ele está te preparando para viver algo que você ainda não viu, mas que já está determinado nos céus. E quando Ele libera, ninguém pode impedir. Então hoje, abra sua boca e declare: Deus está trabalhando no meu silêncio. Escreva isso nos comentários como um ato de fé, uma semente de esperança que você planta agora para colher no tempo certo. E se essa mensagem te tocou, se o Espírito Santo falou contigo nesses minutos, então deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa palavra com alguém que também está cansado, alguém que está esperando, alguém que precisa ouvir. O silêncio de Deus não é o fim, é o começo da resposta. Você já parou para pensar quantas vezes Deus te livrou de situações que você nem percebeu? Quantas vezes Ele te protegeu em silêncio, cuidou de coisas que você nem sabia que estavam prestes a desmoronar? Às vezes, a gente mede a fidelidade de Deus pelos milagres que vemos, mas a maior parte do cuidado dele acontece no invisível. É por isso que hoje eu quero te lembrar de algo. A ausência de evidências não é ausência de ação divina. O fato de você não ver nada mudando não significa que Deus não esteja fazendo. Ele trabalha no invisível. Ele constrói em silêncio. Ele age no tempo certo, do jeito certo e no lugar certo. E o que Ele tem para você é mais do que apenas devolver o que foi perdido. É restituição com propósito. Deus não quer apenas te dar de volta o que o inimigo roubou. Ele quer te dar mais do que antes, te fazer crescer, te levar para um novo nível. Mas isso exige uma decisão: permanecer, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, mesmo com lágrimas nos olhos. Sabe, tem gente que olha para a sua vida e só vê o que foi quebrado, só vê a fase difícil, os erros, as perdas. Mas Deus olha para você e vê potencial. Ele vê o que você ainda vai se tornar. Ele vê a semente de fé que está crescendo aí dentro. E Ele está dizendo: eu ainda vou te surpreender. Lembra da história de Ana na Bíblia? Ela chorava. Ela era humilhada, estava estéril, sem frutos, cansada de esperar. Mas mesmo assim, ela foi ao templo e mesmo em lágrimas ela orou. E foi aquela oração em silêncio que mudou tudo. Deus ouviu, Deus respondeu, e o milagre chegou. Ana não apenas teve um filho, ela gerou um profeta. Não subestime os dias silenciosos, não despreze os momentos em que tudo parece parado. Porque são nesses dias que Deus está formando algo dentro de você que terá um impacto muito maior do que você imagina. Então, hoje, profetize com fé sobre a sua vida. O que Deus vai fazer em mim será maior do que tudo o que eu perdi. Escreva isso nos comentários. Declare essa verdade com ousadia espiritual, porque palavras de fé têm poder. E quando você profetiza com o coração entregue, o céu se move a seu favor. Se essa palavra alcançou o seu coração hoje, então guarda isso dentro de você. Deus está fazendo tudo novo, mesmo que ainda não pareça, mesmo que ainda doa, mesmo que o tempo esteja difícil. Confie, Ele está agindo, Ele está restaurando, e o que vem pela frente será maior do que tudo o que você perdeu. Agora, se essa mensagem falou com você, se te trouxe força, esperança ou renovação, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho.
porque todos os dias Deus tem uma palavra viva para o seu coração. E você não pode caminhar sozinho. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de uma palavra de renovo. Seja instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e continue te guiando, passo a passo, até o cumprimento de todas as promessas. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.